Vamos lá, pessoal, veja só. A gente vai começar com um estudo da bioquímica dos lipídios, certo? Porque antes de falar da dislipidemia, que é o problema relacionado a esse tipo de tutoria, esse caso clínico, vocês precisam saber o que é um lipídio, certo? E aí, de início, eu quero que vocês percebam isso comigo. Se a gente colocar que o lipídio ele é um sinônimo para gordura no nosso corpo, a gente tem que entender que para ter gordura, para ter um acúmulo de gordura, o corpo ele necessita de quê, pessoal? Necessita de carboidrato primeiro. Então, não estranhe se em alguma questão, alguma coisa falar que o acúmulo de carboidrato, que o exagero de carboidrato vai gerar lipídio lá na frente. Vai sim, certo? Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês saibam é esse. O excesso de carboidrato, ele vai gerar, certo? A síntese de lipídios. Então, muitas pessoas que têm diabetes, que têm muito carboidrato, muita glicose no seu corpo, ele, consequentemente, pode desenvolver uma dislipidemia, certo? Porque ele vai começar a ter muito lipídio em seu corpo, certo? Então, de início, eu quero que vocês saibam disso. Outra coisa interessante que eu quero que vocês saibam é o seguinte: o potencial energético de um lipídio, ele é 3 vezes maior do que de um carboidrato. Ah, meu senhor, então quando o nosso corpo precisa de energia, por que ele não usa o carboidrato? Porque por mais que o lipídio tenha um potencial energético 3 vezes mais, ele não é de fácil acesso. Para se quebrar um lipídio é muito difícil. Então, o nosso corpo gastaria muito mais energia. Aí, como é difícil, o nosso corpo utiliza o carboidrato como fonte primária. O lipídio ele é a fonte secundária do nosso corpo. Porém, ele tem mais energia que o carboidrato. Eu quero que vocês saibam disso, certo? E aí, lembrar, o nosso corpo ele vai quebrar a glicose e o carboidrato para formar energia. E quando não tiver essa glicose disponível, ele vai lá no fígado e vai quebrar as que estão guardadas. E aí, quando não tiver mais nenhuma guardada, nosso corpo vai começar a quebrar o quê? Os famosos lipídios, certo? Então, nosso corpo ele só começa a quebrar gordura quando já quebrou toda a glicose que estava disponível ali no montante do fígado, certo? Então, de início, eu também quero que vocês saibam disso. Outra coisa é saber as funções. É muito importante a gente debater de início as funções dos lipídios, certo? Porque ele tem a função energética, como eu falei para vocês, é uma função muito maior comparada ao carboidrato. Porém, a fonte de energia vai ser a segunda, ele vai ser caracterizado como a segunda fonte, porque a sua difícil organização, certo, dificulta ele ser o quê? Quebrado, certo? E, no mínimo, ele vai possuir o dobro de energia do que os carboidratos. Os estudos hoje falam que já é o triplo, certo? É quase o triplo. Normalmente é 2,84, se fosse falar mais de exatidão, certo? Outra função que ele tem, além desse armazenamento de energia, né? Porque, querendo ou não, você tendo gordura, você está com energia guardada. Ele também vai proteger contra choques mecânicos. Lembrar que choque mecânico existe, certo, no nosso corpo. E aí, pessoas que têm um sobrepeso, normalmente, imagina uma pessoa caindo e tendo uma capa de gordura protetora, dificilmente vai ter uma fratura ali de ossos, certo? Mas eu quero que vocês entendam que isso não é algo bom, ok? Porque vocês sabem, uma pessoa com sobrepeso, ele vai ter um problema de estilo de vida pro resto da vida, até tratar essa doença crônica, certo? Mas eu quero que vocês saibam disso. Promove essa proteção contra choque, porque é uma camada de gordura que não tem neurônio, não tem vasos passando ali no tecido adiposo, certo? Outra coisa interessante é a manutenção da temperatura corpórea. Por ter uma capa como protetora, que ela é praticamente isotérmica, ali não vai ter trocas de energias. É como se fosse algo isolante. Então a gordura ela acaba sendo isolante também. Outra coisa, uma grande função que ela também tem é transporte e absorção de vitaminas. Existem as famosas vitaminas lipossolúveis, que é a queda. Vitamina K, vitamina E, vitamina D, vitamina A. Todas são lipossolúveis, precisam de lipídios para serem transportadas. Então isso é muito importante. Outra função que tem, que poucas pessoas falam, é a modelagem corporal. As mulheres, elas têm um corpo em formato de violão, certo? Literaturas falam isso, porque a composição de lipídios comparado de mulheres para homem
é maior. Então, a mulher ela tem mais lipídio do que o homem, certo? E fora isso, o nosso corpo ele precisa de ácidos graxos. Aí já já vocês vão entender o que é ácido graxo, certo? E aí, de onde vem o ácido graxo? Vem dos lipídios também. Então já é outra função que vocês necessitam saber, certo? Outra coisa que vocês podem falar na literatura, nesse quesito de bioquímica, é que existe os lipídios simples e os compostos. Os simples, eles só vão ter carbono, oxigênio e hidrogênio em sua composição. Já os compostos, eles vão ter outros elementos em sua composição. Entra o nitrogênio, entra o enxofre, entra o fósforo. Então já entra outras substâncias, certo? E além disso, eu quero que vocês saibam o seguinte. Além dessas funções que eu falei, existe outra função que eu quero que vocês saibam, que a gente chama de função de sinalização celular. Por quê, meu senhor? Que função é essa de sinalização? Muitas substâncias acabam sendo os mensageiros químicos, certo? E aí, por exemplo, colesterol, eles acabam formando hormônios, que são mensageiros. Lembra que um hormônio ele vai dar uma resposta para alguma coisa? Existem os famosos hormônios sexuais, testosterona, estrógeno. Lembra que a testosterona em alta causa aumento de cabelos nos homens, engrossamento da voz? Vocês vão ver isso em pediatria, em crescimento, certo? E aí vocês vão perceber que um hormônio, ele é mensageiro. E ele tem lipídio em sua composição também, certo? Então, saber disso, ok? E aí, outra coisa que eu quero que vocês saibam, pessoal. Esse termo aqui, eu não quero que vocês estranhem isso. Porque na química isso é óbvio. E o óbvio vocês precisam saber. Os lipídios, certo? A gente diz que são ésteres de ácidos graxos e álcool. O que quer dizer isso, meu senhor? O éster, pessoal, ele é um tipo de composto químico. É uma classificação. Então, o lipídio, ele é um éster, ele é uma classificação. E o que forma, meu senhor, o lipídio? É a união de um ácido graxo com um álcool, certo? Então, se eu uno um ácido graxo, que é um composto, que é ácido, com um álcool, que é um álcool, eu vou ter um éster. E esse éster é o lipídio. Então, se vocês forem falar em forma quimicamente falando, a gente tem essa definição. Lipídio, ele é um éster, certo? Aí, o que é ser um éster, pessoal? Aí, eu não só vou falar, eu vou ter que dizer, para vocês saberem. Um éster, pessoal, ele é um carbono, certo? E ele vai ter oxigênio aqui para cima e vai ter oxigênio aqui para o lado. Ele vai formar uma ligação para cá e uma ligação para cá. Só quero que vocês saibam isso. Ele é um carbono que ele vai ter grandes ligações, certo? E aí ele vai ter ácido graxo em sua composição e vai ter um álcool em sua composição, certo? Só para vocês saberem disso, quimicamente falando, ok? E aí existe um nome para uma reação. Lembra que a gente falou em carboidratos, em proteínas, que existem nomes para reações? Quando a gente juntava as coisas lá, aqui também vai ter. Como o nome é para formar um éster, a gente diz que esse nome dessa reação é esterificação. É a formação de um éster, certo? Que é a formação do lipídio, certo? E aí, normalmente, pessoal, qual é o álcool envolvido? O álcool envolvido, pessoal, é o famoso glicerol. E aí o glicerol, ele é um álcool. Porém, existe outro famoso fora o glicerol, que é o colesterol. O colesterol, ele é um álcool. E aí eu quero que vocês pensem comigo. O colesterol, ele é um álcool que junto com outra substância vai formar um lipídio. O colesterol, ele não já é um lipídio, certo? Porque se a gente fala lipídio, é um ácido graxo mais um álcool. E o álcool o colesterol é um tipo de álcool. Então, sozinho o colesterol, ele não é um lipídio. Ele tem que estar unido com um ácido graxo, entendeu? Então, quero que vocês saibam disso também. O colesterol, ele é importante porque ele, unido com outra substância, vai se transformar em um lipídio, certo? E eu quero que vocês saibam disso. E aqui está a famosa reação. Se eu começo a unir aqui um ácido, que é essa substância aqui, isso aqui é um ácido, e aí é característico, pessoal, um ácido ele sempre vai ter um carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio, e aqui ele faz uma simples ligação com o que a gente chama de hidroxila. O ácido ele sempre vai ser assim.
Então, o ácido está representado aqui. Aí, se eu uno um ácido com um álcool, que é basicamente essa substância aqui menorzinha, eu vou ter o éster. Lembra disso? Porque é a reação que a gente falou agora, a reação de esterificação. Se eu uno um ácido com um álcool, eu vou ter um éster. Então, vamos para aqui, ó, vamos para o éster. Lembra que eu desenhei lá em cima, que é carbono, que vai ter oxigênio e oxigênio? Pronto, ó. É um carbono, que vai ter um oxigênio aqui em cima, e vai ter outro oxigênio aqui embaixo. É um éster isso aqui. Então, eu juntei um ácido, que normalmente é o ácido graxo, juntei com álcool, que é o glicerol, que pode ser o colesterol, que a gente comentou, vai formar um éster, que é o famoso lipídio. Oxente, meu senhor, eliminar água também é? Também, pessoal. Lembra que quando tem uma reação química que está eliminando água, a gente diz que é uma reação de síntese por desidratação, porque está perdendo água. Então, perfeito, quero que vocês entendam também essa reação. E para acabar aqui esse primeiro vídeo, eu quero que vocês saibam que existem tipos. A gente não viu ali os simples, que só são carbono, oxigênio e hidrogênio, e tem os compostos, que começam a ter outras substâncias juntos. Existem tipos. E aí, os 4 tipos de simples são triglicerídeos, os cerídeos, os esteroides, os carotenoides, e os compostos são os fosfolipídios e os sfingolipídios. E na próxima aula a gente vai comentar sobre cada um desses tipos, certo?